Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do BTC, tá? BTC par USDT. Hoje, 12/4/2022, 9 horas e 56 minutos, tá? Tentei explicar aqui isso através de áudio, nós sabemos que não vai, né? Muito complicado isso aqui. Então, resolvi fazer um novo vídeo, tá? Subi aqui no YouTube para que vocês acompanhem e entendam a minha linha de raciocínio em relação ao mercado, tá? Então, vamos lá. Nós sabemos que em análises passadas, eu peguei o movimento dessa forma, tá? Isso aqui não existia. Um fundo, segundo fundo aqui, tá? Para quem sabe, linha de tendência de alta, e aqui já perdeu várias vezes. Então, o que está acontecendo aqui, Cláudio? Nós temos um movimento macro, que foi esse aqui do passado, tá? Ascendente, isso aqui é positivo. Topos e fundos ascendentes. Aqui é o fundo, ele ainda está acima do fundo anterior. Então, o gráfico ele fez esse movimento aqui, tá? Fundo, tá? E fundo, ok, pessoal? Aqui, fundos, observem que já perdeu a LTA, linha de tendência de alta. Mas, Cláudio, perdeu como? Eu não poderia fazer isso? À medida que você abre para atender esses fundos, você perde esse fundo aqui. Então, o movimento foi esse aqui, o gráfico já perdeu, e aqui nós temos um novo movimento, porém um movimento micro. Lembrando que quando eu falo em movimento micro, as pessoas pensam que movimentos micro é no 15, no 5, no 3 minutos. Eu estou falando de um movimento micro que se forma dentro do movimento macro. Então, nós temos aqui esse movimento macro, onde o gráfico busca topos e fundos, suportes e resistências. E nesse movimento aqui, ó, nós temos o micro, onde o gráfico faz o mesmo movimento, tá, pessoal? Porém, em uma proporção menor. Topos, fundos. Movimento micro dentro de um padrão macro. Lembrando, esse movimento aqui, ó, deixa eu limpar para vocês entenderem. Ele está perdendo essa LTA, linha de tendência de alta. O gráfico bateu na resistência, poderia tocar nesse suporte e voltar a testar a resistência aqui no nível de 49. Porém, existe um enfraquecimento do movimento nesse nível. E esse enfraquecimento, ele já foi identificado, né, de forma antecipada nas nossas análises. Eu mostrei o enfraquecimento desse movimento para o pessoal lá no nosso grupo precificado. Claro, isso aqui ainda é positivo, Cláudio? Sim, por quê? Porque mesmo em um movimento micro, o preço está fazendo topos e fundos ascendentes. O que complica aqui é quando ele passa a fazer topos e fundos descendentes, ou seja, o preço encontrou esse nível aqui e estão tentando, tá? Quando nós falamos tentando manter o Bitcoin nesse nível de 32 a 48K, que foi a última alta dele, tá? Positivo também esse rompimento, porque ele vinha se mantendo aqui, ó, uma resistência de 45.900, mas ele rompeu e buscou 48. Porém, não entrou a força compradora, né, que seria necessária para acontecer o cruzamento aqui, ó, da cruz de ouro, tá? Cruz dourada, a Golden Cross. Ou seja, ele desceu, fez o cruzamento da morte aqui, tentou reverter, 9,21 se aproximou, mas é preciso que a 50 ela cruze a 200 para cima para reverter esse padrão. Não conseguiu, a força aqui, ó, vendedora, atuou bem, e o que aconteceu? Ele respeitou aqui, ó, e volta a cair a 50, continua distante da 200. Então, esse padrão de cruz morta, ele não reverteu nesse momento. E seria um momento e tanto para isso acontecer, tá, pessoal? Por quê? Olha como se aproximou as médias aqui da 200. Observem que todo o tempo estavam afastadas. Quando cruzou 9,21 se aproximou, não teve compra suficiente para reverter esse padrão de cruz morta. Então, a 50, que é uma média, está abaixo da 200, que é uma média longa, ainda está acontecendo aqui o padrão de cruz morta, tá? Não reverteu. Então, vamos lá, voltando para o padrão aqui, que eu estou falando para vocês do movimento micro, que é esse aqui,
dentro de um movimento macro, que é esse outro movimento aqui, tá? Onde o gráfico busca topos, tá? Buscou topo e topo aqui. Fundo, fundo aqui e fundo aqui. Observem que essa LTL já foi perdida, tá? Já perdeu. Ele já está em outro nível aqui, mais abaixo de LTA, correto? Então, o que acontece aqui? Isso daqui não é positivo para o preço, tá? Para o Bitcoin, para o ativo. Se alguém vê isso aqui como positivo, eu vejo da seguinte forma: nós temos, eu irei mudar a cor aqui, tá, pessoal? Para ficar de fácil identificação. Irei colocar na cor azul, que é o macro. Vamos ficar aqui trabalhar com macro na cor azul e trabalhar aqui com micro na cor verde. Então, nós estamos levando em consideração esse movimento, topos e fundos, tá? Ele está funilando, ele precisa romper. O ideal seria se rompesse para cima. Por quê? Rompendo esse nível de 48, ele iria testar 50% e 61,8 de FIBO, né, que está no nível de 55, 56, e quem sabe, dependendo da força compradora, buscar o reteste do 69. Porém, nós observamos, ó, presta atenção nisso aqui, ó, topo, topo, topo e topos, tá? Está fazendo topos mais baixos e fundos mais altos. Mas observem que agora, com essa correção, a pressão vendedora, ela está pressionando aqui, ó, o rompimento desse suporte. É ruim quando o preço desce e fica tentando romper um suporte. Já testou várias vezes. Vamos levar em consideração. 1, 2, 3 aqui. Essa foi a quarta e atuou bem como suporte, entende? Então aqui poderia estar acontecendo o quê? No movimento micro, um possível ponto de reversão, tá? Nesse nível aqui, ó. Um possível ponto de reversão nesse nível, o que é viável, tá? Poderia o quê? Voltar a subir para retestar a resistência do canal, tá, pessoal? Que seria aqui, o canal cunha, como você queira identificar, para retestar essa resistência aqui, que daria o que aqui para nós em termos de resultado, tá? De porcentagem. Saindo desse fundo, voltando 22,86. É uma operação e tanta, tá? Mas nós precisamos dessa confirmação para fazer essa entrada. Por quê? Esse nível aqui passa a ser uma resistência, tá? Todo mundo sabe disso, que isso aqui passa a ser uma resistência. Eu não estou subestimando o mercado, principalmente o mercado cripto, tá? O Bitcoin. Mas é preciso ter cautela, porque esse preço ele poderia subir, tocar nesse nível de resistência e acontecer o que muita gente não quer que aconteça. Nós não queremos, mas já estamos acostumados com esses padrões. Às vezes acontece, tá? Bate na resistência e perde a linha de suporte, tá? Não estou dizendo que irá perder, estou falando em probabilidades. Tentar subir, respeitar essa resistência de 42, porque ela é uma resistência considerável, tá? Olha o nível do 42 aqui, ó. 1, 2, 3 aqui, tá? Mais um aqui de suporte 4. Então, é uma resistência considerável, ela poderia tocar nos 42 e voltar para mais um reteste desse suporte do canal aqui, ó, ascendente, tá? E não rompendo, voltar a perder. Aí, perdendo isso aqui, ó, suportes, olha os níveis que Bitcoin poderia voltar. Então, acredito que esse nível de preço, voltando dos 48, é um ponto crítico para o Bitcoin, tá? Isso aqui, ó, 33.874, tá? Aqui nessa sombra, se puxarmos foi mais baixo, 32, se puxarmos foi mais baixo. Eu gosto de colocar o corpo e a sombra, porque alguns alunos ficam, professor, observei que o senhor levou em consideração o corpo. Ah, mas eu vi também que levou a sombra. Querido, presta atenção numa coisa. Isso aqui é um suporte, é preço. Isso aqui é sombra, é preço também. Vou até tirar essa dúvida aqui que muitos me perguntaram essa semana. Vamos entendermos o seguinte aqui, ó. Se eu quero traçar uma linha de tendência de alta, aí eu levo em consideração essa sombra, essa segunda sombra e a terceira. Olha onde está o fundo. Eu preciso traçar uma linha reta, tá? Levando em consideração o primeiro e o segundo fundo. Para quê, Cláudio? Porque quando acontecer o rompimento, caso esse preço aqui desça e rompa, eu entender que essa LTB essa LTA, ela foi rompida. Agora presta atenção, se eu tenho o primeiro fundo e o segundo, beleza, coloquei aqui.
Mas aqui eu tenho um terceiro, aí eu faço isso aqui, ó. Para pegar, tem lógica isso aqui? Quando que eu irei identificar que esse fundo aqui, esse suporte foi perdido? Nunca, porque eu não segui uma linha reta. Então a função de um LTA, um LTB, é simplesmente você direcionar aqui aonde está a sua linha ascendente aqui, ó, para quando perder ficar de fácil visualização. A mesma coisa é isso aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, primeiro fundo, segundo fundo aqui, ó, no corpo. Olha lá, no corpo. Eu identifico facilmente que aqui foi perdido e aqui também. Agora imagina se eu faço isso aqui, pego o corpo aqui e venho pegar essa sombra aqui. Beleza. Quando que isso aqui vai perder? Quando perder esse fundo, esse e esse. Aí quando bater aqui, eu digo, olha, tocou no meu suporte, qualquer momento perde. Mas já perdeu faz tempo, já perdeu lá em cima. Então o que é que eu quero? Eu quero traçar uma linha reta para quando acontecer um desvio de padrão, isso aqui é um padrão, suporte, suporte, resistência, resistência, perdeu um desvio do padrão. O padrão perdeu, já está falando padrão, padronizado. Então se rompeu, perdeu. Existia um desvio nesse padrão. Falso rompimento, engolfo de alta, subiu, mas existiu o desvio aqui. Mais uma vez aqui, desceu, está tentando voltar, tá? Mas observem, ó, fundo, fundo. Aqui foi perdido com sombra, aqui foi perdido com corpo e aqui foi perdido, já está perdida essa LTA, tá? Que eu tracei nesse fundo e nesse. Deu para entender? Então a questão não é se é preço, se é fundo ou se é sombra, é algo que fique de forma reta, paralelo. Quer ver uma coisa, sombra? Olha, corpo, presta atenção, deixa eu tirar isso aqui para... Eu estou falando dessa sombra aqui, tá? Deixa eu limpar para vocês entenderem. Sombra, sombra e sombra. Olha se dá certo se eu pegar essa sombra e fazer isso aqui. Uma sombra, duas sombras, três sombras. Dá certo? Dá. E se eu pegar topos, Cláudio? Olha se eu pegar o topo aqui, ó. Primeiro, segundo topo. A sombra respeitou, rompeu. Desvio positivo, desviou do padrão, respeitando a LTA, né? A resistência desse canal, mas aconteceu um desvio de quê? Rompimento falso, voltou, tá? Então, se eu coloco na sombra, eu entendo que ele respeitou o preço de sombras. Pegou a primeira, a segunda, olha onde está a segunda, primeira e segunda, respeitou. Mesmo que eu não puxe para cá, se eu fizer isso aqui, ó, de forma a colocar a linha aqui na sombra, olha, ele bate exatamente onde o preço respeitou. Então você precisa entender o que você vai levar em consideração. Se eu estou levando em consideração o corpo, eu já entendo que foi perdido, já aconteceu o rompimento. 1, 2, 3, 4 aqui no corpo. Rompeu, voltou e aqui rompeu. Fez um pullback em cima, não teve força para fazer o próximo movimento, perdeu. Então, tanto o corpo como sombra é viável levar em consideração. Aí eu faço isso quando eu quero analisar os dois pontos. Bom, o gráfico rompeu aqui, mas eu tenho essa sombra e agora tenho essa. Puxo uma LTA aqui e fico com esse padrão, tá? Bateu, respeitou que ele poderia ter feito um pullback dessa forma aqui, tá? Por isso eu digo que invalida os movimentos e você não consegue identificar. Vamos lá, ele subiu, bateu, poderia ter feito isso aqui, ó. Esse movimento, pullback em cima da EMA de 200 e voltar a subir, rompendo essa LTB aqui, porque essa no passado era resistência, agora ela passa a ser um suporte. Só que o preço desceu de uma vez, não segurou. Até que tentou, ó, subiu o pullback, ó, entendo que o pullback está aqui. Fez um candle de força, subiu mais uma vez e retestou e perdeu. Poderia ter feito esse pullback ou ter feito isso aqui, ó, andando de lado por alguns dias e romper para cima, mas não. Fez o primeiro teste, segurou, no segundo perdeu e o preço desabou. Entende? Então é preciso entender que a intenção não é marcar topo, corpo ou sombra. A intenção é colocar uma linha que quando o rompimento acontecer, ele fique claro para você, tá? Fundo e fundo. Primeiro e segundo fundo é o que eu respeito. Aqui falso rompimento e aqui já perdeu, tá? Só recapitulando aqui, mais uma vez, corpo. Peguei corpo aqui, ó. Corpo, corpo, corpo e
aqui pega uma sombra porque quem manda é o primeiro e o segundo. Esse respeitou, esse aqui rompeu com a sombra, esse foi embora, rompimento, fez pullback, não conseguiu, voltou. Se eu pego sombra mais uma vez, ele teria respeitado na sombra. Olha, estou levando em consideração aqui, ó, essa sombra mais essa, primeiro e segundo topo. Respeitou e voltou. Entende? Então, já que você tem dúvida, eu olho o corpo ou olho sombra? Aqui não está no corpo, respeitando bem? Pega uma LTB e coloca nessas duas sombras, tá? Um LTA ou LTB, tanto faz. Se for padrão de alta, LTA de baixa, LTB. Certamente, quando ele perder esses fundos aqui, ó, ele vem testar esse suporte mais uma vez. Esse aqui, ó. Por quê? O preço perde, toca nele. Se tiver que descer no nível de 34 ou no nível de 32, certamente ele vai perder também essa LTA aqui e vem buscar esses níveis de suporte. Deu para entender? Tanto corpo como sombra é válido, porque são preços, preço no corpo, preço na sombra. Mas a intenção é que fique de fácil visualização quando ele perder esse padrão, quando tiver uma fuga de padrão. Olha só, fundo, tá? E fundo. Olha onde veio essa sombra. Perdeu aqui, perdeu e voltou. Aí manteve aqui, falso rompimento, e aqui já perdeu também. Então está acontecendo um enfraquecimento. Ele veio, segurou a primeira, a segunda. Sombra, sombra, sombra. Já marcou que tem tudo para voltar em 34.391 e 32.797, porque o preço já, o gráfico já precificou aqui esses dois suportes. Então ele poderia descer aqui, ó, dar continuidade, tocar nesse suporte e vir testar os dois abaixo. Ficou claro? A questão de LTB e LTA em corpo ou em sombra, fica a seu critério, que você está tentando descobrir. Beleza, pessoal? Voltando a nossa análise. É por isso que eu falo, os caras fazem uma análise do Bitcoin no YouTube. Não tem como ser uma análise superficial, meia boca. Tem que ser um negócio aprofundado, porque muita gente tem dúvida. E a intenção aqui é que você aprenda, tá? Então vamos lá, canal ascendente aqui, tá? Movimento macro, movimento micro dentro de um movimento macro, que seria esse movimento aqui, tá? Olha só, isso aqui no corpo, tá? Isso aqui no corpo. Pronto. Esse aqui é o nosso movimento macro. Resistência, suporte, suporte, levando em consideração o movimento macro e que esse nível aqui, ó, esse suporte, tá, pessoal? Ele está atuando bem, isso aqui ainda é positivo, tá? Isso aqui ainda é positivo. Por quê, Cláudio? Porque ele segurou no suporte, que vem respeitando uma, duas, três, quatro, cinco vezes e segurou. O que não pode acontecer? Olha o que está de negativo aqui, ó. As médias estão cruzando médias para baixo, a 9 cruzou 21,50. Aí, na sequência, a 21 poderia cruzar 50 e a 9 dar continuidade. O que acontece? Acontece uma força, uma pressão vendedora nesse nível aqui, ó. A pressão vendedora, ela está nesse nível aqui, ó. Impulsionando, empurrando o preço para baixo, tá? E aí o que ela tem a favor? Essas médias, porque ela está negativa, está no cruzamento da morte, continua sendo um padrão baixista. A Bitcoin ainda não reverteu o padrão para nós pensarmos em 69, 70 ou 84K, que eu acredito que o próximo alvo é 72 e o segundo 84, mas não dessa forma, fazendo isso aqui, ó, perdendo, tá? Então ele está testando esse canal ascendente. O que poderia acontecer para nós não subestimarmos esse mercado e principalmente o ativo Bitcoin? O que poderia estar acontecendo? Ó, os operadores, tá? Estão defendendo, todos defendem os seus interesses. Eles estão defendendo esse nível aqui. A mínima, tá? 32, nós sabemos que foi 32 a mínima. 32.921 e agora a nossa máxima está em 48.380. Então eles estão defendendo esse nível aqui. Olha só, aqui forma mais um canal. Resistência, resistência, ele poderia vir até esse suporte e tentar essa resistência. Fazendo o quê? Mantendo o padrão do Bitcoin de forma lateral. Por quê? As pessoas falam, ah, não é viável, o bacana seria se subisse. Mas vamos lá, porque eu digo que manter Bitcoin de forma lateral é viável, porque aqui ele está formando um suporte, mesmo andando de lado, é um suporte em um nível bacana.
Porque se não mantiver esse suporte, o que poderia acontecer? Ele descer, testar esse nível aqui, ó, de 32.921 e perdendo, olha só, o que está por vir, né, no corpo aqui, tá? Observem esse suporte aqui, que eu já venho avisando, que se Bitcoin voltar para retestar esse nível aqui, é algo que é muito preocupante para o ativo. Porque um toque, dois toques, no terceiro, eu não sei se ele suportaria. Então, se ele tiver ou vier a fazer mais esse toque aqui nesse nível, eu não sei se ele poderia segurar. E olha onde está o próximo nível de correção. 22.540, desde o início do ano, que eu falo nesses dois suportes, tá? De 22, Bitcoin poderia 20k. Aí eu perto 2021, nossa, que loucura, é pessimista do Bitcoin. Vai a 100. Quando bateu 69, vieram alguns entusiastas. Cadê você? Não disse que não iria? E aí, rompeu 69? Foi a 100? Não. 2022, mês 4. Não foi a 100. E a direção que ele está mostrando é voltar para retestar esses níveis. Então, aqui nós operamos análise técnica, nós operamos com os pés no chão. Não venha pregar entusiasmo, que é bichão, que Bitcoin é lua, porque tem que respeitar a análise técnica. Poderia perder o nível de 32, se retestar 29, talvez não segure devido à cruz morta. E aí vem para 22 e 18k. Tá? Eu estou dizendo que é hoje, eu estou dizendo que é amanhã, eu estou dizendo que é em junho. Não, eu estou falando de probabilidades. Eu não costumo associar probabilidades com o tempo. É algo muito arriscado quando você associa a sua análise ao tempo, né? E o tempo abaixo de Deus é senhor de tudo. E nós não podemos dizer, esse ano o Bitcoin volta e bate 18. Aí você estaria colocando em jogo o seu conhecimento de análise técnica. Não se dá tempo à análise técnica, é de acordo com o mercado. Quem manda nisso aqui, ó, são os operadores. Esses gráficos, esses candles verdes e vermelhos, eles representam ações de pessoas. Então eu não posso decidir por ações de milhões ou bilhões de operadores do mercado cripto. Não posso. Então, eu falo de probabilidade, mas não posso associar a minha análise ao tempo. 2021, Bitcoin bate 100. Cadê o 100? E se não bateu 100, para mim, todos que deram garantia jogaram seu conhecimento fora. Jogou a sua análise fora. Por quê? Poderia ter feito uma análise de forma coerente. Olha, tem tudo para buscar 100k. Não buscou. Por que não buscou? Você vai procurar detalhar e entender o porquê não buscou. Pandemia, as pessoas com o Bitcoin com viés de alta, mas as pessoas com sentimento de perda, com sentimento de medo, insegurança, desemprego, aí tudo bem, sua análise estava até correta, mas no decorrer da sua análise aconteceu algo que mudou a direção do mercado. Mas dá garantias, compre em qualquer ponto. Em 2021 o Bitcoin vai a 100, e é imperícia e responsabilidade da parte de um operador ou de um grafista que faz esse tipo de coisa. Então aqui nós mostramos probabilidades e mostramos os alvos. Não digo que é hoje, que é amanhã, nem que é dezembro. Eu só digo que está para acontecer. Correto? 29.509, 22.540, 18,7. Agora vamos lá que nem tudo é queda. Isso aqui é positivo. Eu não posso dizer que vai cair de uma vez. À medida que cai, a gente vai se adequando ao mercado, porque não é o mercado que tem que se adequar a nós operadores, somos nós que nos adequamos ao que o mercado manda. Então, já que o mercado está em um viés de baixa, cruzamento da morte, e aqui está perdendo o padrão que ele fez, nós precisamos estarmos atentos a esse movimento aqui. À medida que ele perde, se perder, nós vamos nos posicionarmos, seja no mercado futuros para shortar ou simplesmente cruzar as mãos e aguardar a próxima reversão, tá? Porque imagina você comprar 39, 34.900, 32.900 e voltar a retestar 48 e romper, porque isso aqui é um movimento macro. Ele poderia voltar desse ponto para retestar. Então invalidou esse movimento de 48, as médias voltaram a, olha só isso aqui, ó, voltaram a cruzar para baixo, certo? E agora nós precisamos aguardar se o preço ele encontra um suporte
considerável que consiga segurar o preço para retornar desse ponto ou desses 2 pontos aqui, tá? Ah, Cláudio, é muito fácil quando você olha um gráfico e fala do que está vendo. Não, eu falo de análise técnica, está aqui, ó. Contra provas, não há argumento. Vamos colocar no semanal, só para a gente ter uma visão ampla do mercado. Vejam isso aqui, tá? Eu irei limpar aqui para vocês entenderem. Esse aqui é o movimento macro que eu estou mostrando para vocês, tá? Observem que vocês pegam a sombra e está acontecendo isso. E vocês pegam o corpo aqui também, ó, e está acontecendo isso. Esse é o movimento. Projeção, retração, projeção, retração. Projeção poderia ter rompido aqui, nesse ponto, não rompeu, tá? E buscar o reteste desse nível aqui, tá? Mas não é fácil falar quando a gente está enxergando a coisa. E aqui, o que é que vocês têm para me falar disso aqui, ó? Dia semanal, 1º de 4 de 2022. 48.319, uma resistência. Se romper, nós vamos buscar 41,37, tá? Por cento. Não rompendo, ele volta. Olha onde está o nível de rompimento. Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Pronto, para ficar bacana para todos. Não rompendo 48.319, ele volta para 37.452 ou 35.797. Dia 1º do 4, nós estamos no dia 12, com 11 dias de antecedência. Eu já tinha feito essa análise aqui para o nosso grupo precificado. Aí eu pergunto, estamos devendo algo para alguém? Preguei que ele iria a 69? Não, mostrei a probabilidade de voltar. Olha que não tinha nem acontecido. Então vamos para cá. Tem mais, tá? Olha isso aqui, ó. Resistência no dia 29/3, antes do dia 4. 29/3/2022. Resistência em 48.201,21. O preço poderia voltar e retestar esse microcanal que eu mostrei para vocês agora. E respeitou ou rompeu e foi embora? Nível de resistência, nós estávamos operando de forma correta. Pegamos o movimento de 37, subimos aqui até 48.200, calibramos stop, porque foi orientado a fazer isso, e ele desce. 29/3, nós estamos hoje no dia 12/4. Quantos dias de antecedência essa análise foi feita que o preço poderia voltar daqui e bater mais uma vez nesse ponto? Mas já tinham pessoas soltando fogos porque agora iria buscar 50%, 51.091 e 61,8 em 55.279 ou 69.276, mas não passou pela resistência. E se não passar, ele volta. Correto, pessoal? Foi certa a análise? 29/3 e 1º do 4? Eu quero acreditar que sim, tá bom? Então, em análise técnica aqui, ó, nós não estamos devendo nada para ninguém. Nós não operamos rumores, nós não operamos achismo no nosso grupo. Nós operamos análise técnica associada a probabilidades, com os pés no chão, falando de forma clara. Então, vamos ali. Poderia buscar mais uma vez aqui no semanal esse nível de suporte, 37.514 e esse nível aqui, 35.935, e nós temos as sombras, tá? Após essa correção, ele poderia subir, Cláudio? Talvez. Voltar a subir para retestar a resistência do 69, claro, primeiro 47.188, ou perder para buscar níveis mais baixos. Perdendo esses níveis, presta atenção, que nós temos níveis aqui, ó, de sombra, mas o próximo nível é esse aqui. A EMA de 200 período, 24.823. Isso aqui já foi falado várias vezes. O preço está se aproximando desse canal macro aqui do suporte. E é ruim quando o preço ele enfrenta uma pressão vendedora, né, ou uma pressão da força vendedora, empurrando ou forçando ele fazer o reteste de um suporte considerável. Presta atenção aqui, tá? Aqui, ó, ele volta, tá? Mais uma vez, olha só, ele veio, tocou o suporte, tentou voltar, a força vendedora atuou mais uma vez. Desceu 2 vezes aqui, ó, forçou ele a testar esse suporte, forçou aqui
e ele tentou voltar mais uma vez e a força vendedora atuou mais uma vez aqui. Eles estão defendendo o Bitcoin para baixo. E se ele perder suporte, 24 é o alvo, tá? 24.823. Só que isso não é dentro de um dia, 2 dias. É preciso aguardar se ele perde esse canal. Cláudio, canal sim, pessoal. Precisa aguardar se o Bitcoin perde esse canal macro aqui, ó, que nós estamos trabalhando. Se ele perder aqui, ó, ele vem buscar os níveis até 24, é o alvo do Bitcoin. Entende? Então nós trabalhamos dessa forma, probabilidades. E a força vendedora ela está pressionando o preço a descer. Agora tem algo que muita gente não leva em consideração. Vamos lá que eu vou falar para encerrar, tá? Já acredito que o vídeo já está longo. Eu falo que o Bitcoin, às vezes, tá, ele sofre manipulações. As pessoas falam que não, que Bitcoin não pode ser manipulado. É muita inocência da sua parte. Por quê? Nós trabalhamos, quem manda nesse mercado de Bitcoin são contratos futuros, tá? Quando as pessoas pregavam que Bitcoin iria buscar o nível de 100K, nós tínhamos aí 60 bilhões em dólares para serem vencidos nos contratos futuros. Eram contratos para vencer no valor de 60 bilhões de dólares. E as pessoas estavam dizendo que ele iria para cima e buscar 100K. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: em 2021, quando vocês, né, que disseram que Bitcoin iria buscar 100, vocês sabiam onde os operadores, os big plays ou os baleias queriam que o preço estivesse em janeiro de 2022? Por quê? Um exemplo, eu vou lá no banco, já falei isso aqui no grupo aberto, e tomo 100 mil reais emprestado para plantar café, garantindo para o banco que em junho eu irei devolver para eles, um exemplo, 100 mil reais baseado em sacas de café. Eu acreditei que em junho a saca de café estaria 50 reais. Só que o que acontece? Que quando eu me aproximo de junho, tomei 100 mil, estou trabalhando, produzi café, eu vejo que a inflação, né? Devido guerra, devido problemas na economia global, a saca de café foi a 80 reais. Como que eu vou entregar em junho o valor dessa saca de café que eu tomei acreditando que estaria a 50 e agora em junho ela está a 80? Eu vou tomar prejuízo. E sabe o que vai acontecer? Eu tenho que me rebolar para pagar, porque eu não consigo manipular o preço do café. Mas vamos lá, eu sou um baleia e entrei no contratos futuros acreditando que em janeiro de 2022 Bitcoin estaria valendo 24.823. E em 2021, os entusiastas, os especialistas de plantão, que diga-se de passagem tem muito, estavam especulando, porque especulação é uma coisa, operação é outra. Em 2021, o Bitcoin estaria valendo 100 mil. Só que quem manda são os contratos futuros. Geralmente, a grande maioria dos contratos futuros são de baleias. Tá? E como que o baleia tomou um dinheiro aqui, um capital aqui, dizendo que em junho, um exemplo, janeiro de 2022, Bitcoin estaria valendo 24 e eles iriam deixar Bitcoin subir a 100. Sabendo que em 2021, janeiro, ele precisa entregar 24. O que aconteceu? Bom, se eles vão entregar Bitcoin, presta atenção, em janeiro custando 28,32K, o que eles fizeram? Pegaram desse pontinho aqui, porque muita gente não gosta que fale, mas é preciso. Pegaram desse pontinho aqui, vou colocar na cor azul, tá? Pegaram aqui também, olha o preço disso aqui, ó, 27.608 e a sombra aqui, ó, 28.808. E aí jogaram o preço, começaram a subir, subir. Quando ele bateu 69, e aí começou os entusiastas, né? Aquela galerinha que dá garantias, mas não segura mercado. Agora é 100. E os caras disseram, não, agora é aqui que a gente liquida, porque a partir daqui nós precisamos sair daqui e entregar os contratos, liquidar os contratos aqui, em janeiro. Aí você, bom, para quem vai a 100 e estava em 28 e bate 69, a lógica seria de 69 agora nós vamos a 100. Aí quando chegou aqui a criatura me pergunta, e aí? Você não disse que Bitcoin não vai? E agora, o que é que você tem a dizer? A melhor resposta é aquela que não se dá, aguarde, tá? E aí, ó, os caras liquidam aqui nesse engolfo de baixa e vão entregar contratos futuros 60
bilhões de dólares em dezembro, aqui, tá? Receba, né? Como diz o Luva de Pedreiro, receba. Você não disse que queria 100? Contratos futuros eles queriam entregar aqui, ó. Eles compraram aqui e aqui e venderam a vocês aqui. Por quê? Porque eles agora precisam sair, ou seja, você compra Bitcoin aqui a 27, você compra Bitcoin a 28.800, revende a 69, olha a sombra, 69.902 e entrega os contratos futuros a 28, praticamente no mesmo nível que compraram. É show de bola, é um mercado impressionante para quem não conhece análise técnica, tá? Aí os caras que deram garantias em 2021, agora é 100, agora é o quê? Vamos ganhar inscritos, vamos levantar a autoestima, vamos dar viés de alta para as pessoas que elas estão aqui como entusiastas, né? Como massa de manobra, elas não querem mudar de vida e não querem ganhar dinheiro. Então fala que vai a 100, que tá todo mundo sorrindo e fazendo festa do Bitcoin. E os baleias despejam aqui a 69, você compra e ele entrega o contrato futuro aqui a 28 e quem sabe não entregar aqui aos 24. Você acha que eu vou pregar isso aqui, conhecendo de análise técnica, eu vou pregar esse tão sonhado 100? Jamais. Nós trabalhamos com um grupo precificado, onde nós temos resultado de 2.000, 3.000, 4.000%. Eu não vou fazer uma merda dessa de dar garantias para Bitcoin. Respeito o ativo, respeito o mercado, respeito pessoas. Mas entrei aqui para ser lucrativo e tirar dinheiro do mercado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Deixe o seu comentário, deixe o seu feedback aí. Venha fazer parte do nosso grupo aberto. O link está na descrição do vídeo. Bom dia a todos, que Deus abençoe e vamos que vamos nesse mercado. Tá bom? Forte abraço e até a próxima análise do Bitcoin.